Nós falaremos nessa aula sobre o configurador de tributos. O configurador de tributos é uma ferramenta nova da TOTVS que permite que o usuário final faça a configuração de cálculo dos impostos aplicáveis à sua empresa, tanto para a nota fiscal de entrada quanto para a nota fiscal de saída. Até então, nós tínhamos a TES que fazia esse cálculo com integração de produtos, clientes fornecedores, de natureza financeira e outras situações. Agora a gente faz tudo no configurador tributário. O novo configurador tributário, ele não substitui completamente a TES. Nós continuaremos utilizando a TES, mas não para a parte de cálculo de impostos, apenas para outras situações de integração com outros módulos. A parte fiscal será toda no configurador de tributos. O bom dessa ferramenta é que, a princípio, ela parece ser difícil de utilizar, mas depois que você entender a lógica de cálculo, você vai ver que tem muito mais flexibilidade e facilidade na montagem das regras, porque o usuário pode fazer sem depender de alguém da área de tecnologia para fazer essa configuração, sem ter necessidade de fazer alguma atualização em alguma tabela no configurador. Ele pode fazer tudo no configurador tributário e não no configurador de administração do sistema. O configurador tributário possui muitas tabelas numa única ferramenta. A fonte, a rotina, é o FINA 170. Ele está no módulo financeiro e também está no módulo fiscal, que é mais usual. No módulo fiscal, você entrará em atualizações, facilitadores, configurador de tributos. O configurador de tributos, nós podemos entender que ele está focado em 3 pontos principais: o cálculo dos impostos, a parte de integração financeira, como será feita essa parte financeira, e a escrituração fiscal. Nessa aula eu vou explicar para você como a gente faz os cálculos dos impostos, porque é muita tabela, é muita rotina para a gente explicar tudo numa aula só. Então nós falaremos em partes. Aqui nós vamos aprender nesta aula como fazer a configuração, o cálculo dos impostos principais e como ele afeta a nota fiscal de entrada e de saída. Em outras aulas específicas, nós falaremos sobre detalhes de cada imposto e sobre outros tipos de cálculo e outros tipos de ação que tem essa rotina do configurador tributário. Quando você começar a usar o configurador tributário, você vai perceber que você vai precisar fazer muitos cadastros. Não existe uma rotina, nem dentro do configurador tributário, nem fora, que transforme a sua TES num cadastro de configurador. E não tem como fazer isso mesmo. Quando você entender a lógica de cálculo, você vai perceber que não tem como fazer isso de forma automática. Tem que ser mesmo manual. Então, não espere ou não gaste dinheiro customizando uma integração, porque não vai funcionar. A lógica é completamente diferente da lógica da TES. Porém, existem alguns facilitadores de cadastro que podem te ajudar no momento do cadastro, quando for um volume muito grande. Aliás, algumas ferramentas que nós aprenderemos, elas vão ter 3 formas de a gente fazer a inclusão. Incluir uma por uma, fazer uma cópia de um registro que já existe e usar um facilitador para preenchimento de cadastros. Essas ferramentas que têm o facilitador, eu vou sugerir para você que sempre faça o cadastro pelo facilitador. Já aconteceu em alguns casos que eu testei de a gente fazer a inclusão manualmente e o sistema não respeitar a informação cadastrada, somente quando foi alterado o cadastro para a rotina de inclusão por facilitador. Então, tudo que tiver facilitador, eu aconselho você a usar o facilitador ao invés de fazer uma inclusão manual, mesmo que seja apenas uma linha de registro, porque o sistema está atualizando algum registro, alguma tabela pelo facilitador que não está atualizando manualmente. Pode ser que para frente a TOTVS corrija isso e resolva essa situação. Mas como tem essa situação, essa opção paliativa, que no fim é fácil de fazer, então eu sugiro para você, sempre que tiver facilitador, use o facilitador, que você vai evitar um desgaste de não aparecer as informações para você e você até descobrir o que é por causa do cadastro, você já perdeu muito tempo. Para evitar isso, faça sempre pelo facilitador, mesmo tendo as outras opções. O cadastro de TES, depois que virar a reforma tributária, os campos não serão mais obrigatórios, os campos de tributos. Então, ficarão somente alguns campos indicados pela TOTVS
na documentação que serão obrigatórios de preenchimento, dependendo do que você for tratar. Neste ponto, a TOTVS disponibilizou uma lista de campos que são esses que estão na tela para você deixar na TES. Eu sugeriria colocar todos esses campos na aba principal da TES e colocar os outros campos lá na aba Outros para não confundir o usuário. Pelo menos até virar o sistema, depois até virar a reforma tributária. Depois você coloca eles como nível 9 e aí o usuário nem verá mais esses campos. Porém, eu colocaria alguns campos a mais que não estão relacionados nessa lista, referente a outros processos de integração, que não tem relação com impostos, mas tem relação, por exemplo, com integração de PMS e alguns outros módulos que não são tão usuais. Eu vou deixar anexo aqui nessa aula a lista, um documento com a lista desses campos que a TOTVS diz que precisa ficar e mais os campos que eu entendo que deveriam ficar devido à integração com outros processos. Aí você avalia o que você quer deixar na sua empresa, o que é compatível com a regra de negócios da sua empresa, de acordo com os módulos que você tem implantado. Porque se você tirar os outros campos de integração com outros módulos que talvez você use, pode vir a dar algum problema no processo de integração. Então, por desencargo de consciência, eu deixaria os outros campos pelo menos por mais um tempo depois da virada da reforma tributária. Em relação à utilização do configurador tributário, você tem que levar em consideração o parâmetro MV Estado. Esse parâmetro já está configurado na sua empresa, mas ele é extremamente importante para você fazer o relacionamento da origem com o destino. Ou seja, no meu caso, o meu parâmetro na minha base está configurado como PR. O MV Estado está PR, porque eu estou no Paraná. Ou seja, quando eu recebo uma nota fiscal de um fornecedor, eu sou o destino. Então, o destino é Paraná. Quando eu envio uma nota fiscal para o meu cliente, a origem é Paraná. Então, a origem é o MV Estado. Conforme o que estiver configurado no seu parâmetro, você vai ter que montar a lógica de origem para destino, para que fique correto o cruzamento de informações. Então, sempre que você for fazer o relacionamento entre estado de origem e estado destino na entrada ou na saída, leve em consideração o parâmetro MV Estado. No configurador tributário, nós temos duas pastas principais, que são as regras fiscais e as regras financeiras. Nós não trabalharemos com a regra financeira aqui, somente com as regras fiscais. Dentro das regras fiscais, nós temos a parte de cálculo e a parte de escrituração. Nós trabalharemos com a parte de cálculo. Dentro da parte de cálculo, nós temos três pastas principais: cadastros, perfis e regras de documento fiscal, entrada e saída. Dentro da pasta de cadastro, existem algumas funções que nós não utilizaremos aqui. Algumas porque serão descontinuadas, algumas porque ainda não foram finalizadas e algumas porque a gente não precisa para o processo que eu vou te mostrar aqui. Então, nós trabalharemos somente com as rotinas que impactam no processo de cálculo, de montagem e de cálculo de imposto na nota fiscal de entrada e de saída. Com base nisso, você precisa saber que tem alguns cadastros que precisam estar corretamente cadastrados no sistema. Primeiro, nós temos algumas tabelas que nós utilizaremos no processo, que são tabelas lá da SX5. Essas tabelas são cadastradas somente pelo administrador do sistema. Todas essas tabelas elas já vêm populadas. Porém, se a gente precisar incluir algum registro, é importante que a gente saiba qual tabela mexer. Então, nós temos a tabela dos códigos de operação, do CFOP, nós temos as tabelas de modelo de documentos, de código de serviço, que aí sim pode ser que você precise incluir um código de serviço, caso você venda ou compre serviço e precise fazer o cálculo das tributações de serviço para a prefeitura, e os códigos das obrigações. Então, essas são as tabelas principais que a gente vai utilizar no configurador de tributos. Tirando a parte de cadastros do configurador, que é só o administrador do sistema que mexe, nós temos os cadastros que os usuários são responsáveis pelo preenchimento. O primeiro e o mais importante é o cadastro de produtos. Nós temos 4 campos no cadastro de produtos: o NCM, a origem, nacional, importado,
o SEST, que é quando a gente tem uma tributação única de um imposto, a gente geralmente usa os códigos iniciais do NCM, e o código de serviço quando for compra ou venda de serviço. No caso de produto ou serviço, eu sugeriria colocar obrigatório preenchimento dos campos NCM e origem, porque se a origem, o NCM provavelmente já está obrigatório, mas se não estiver, coloque o NCM, senão o sistema não vai puxar a amarração que você fará no cadastro, assim como o campo origem, que por padrão não é obrigatório, mas eu colocaria. E ele precisa ser preenchido tanto para produto quanto para serviço. O SEST, ele não é obrigatório em nenhuma situação, mas se ele tiver preenchido, será levado em consideração nos cadastros, e o código do serviço, se for um serviço e não estiver amarrado no cadastro do produto, o código que você configurou, o sistema também não vai buscar o cálculo, nem a base de cálculo, nem a alíquota para levar na nota fiscal. Então, é extremamente importante que você defina esses campos. NCM e origem obrigatório para qualquer tipo de produto. Os outros dois depende de cada situação. Fornecedor e cliente. Precisa estar configurado o código do município no cadastro de clientes e fornecedores quando a gente comprar ou vender algum tipo de serviço. Na minha opinião, mesmo que você não venda ou compre serviço, eu colocaria o código do município como obrigatório no cadastro, tanto na tabela A1 quanto na tabela A2, para não correr o risco de esquecer. Se não estiver preenchido, não fará o cálculo de ISS ou de tributos municipais relacionados ao código de serviço, que consequentemente está relacionado ao código do município. E por fim, o cadastro do NCM, que ele já vem preenchido pelo sistema, na instalação do sistema, né, os códigos padrões de NCM, não precisa mais preencher a alíquota. Se você tem alguma alíquota lá preenchida no cadastro de NCM, para a parte fiscal de entrada e saída de nota em mercado nacional, não terá nenhum efeito as informações que estão lá. Você vai precisar preencher novamente no configurador tributário. Salvo se você fizer o processo de importação ou exportação do EIC ou do EasySport, que o sistema ainda verifica a tabela de NCM. Mas para entrada e saída de nota, o cálculo será feito através do configurador tributário. Então, se você não usa importação e exportação, não importa a alíquota que esteja no cadastro de NCM. Não será lá a referência para visualização. Será a referência à visualização da NCM, mas dentro do configurador tributário. Sabendo desses cadastros, deixando os cadastros corretos e sabendo das definições, o que eu sugiro para você começar a entender o configurador tributário? Ele não é tão complexo quando a gente acha a primeira vez que a gente vê. Porém, para você saber direcionar a informação correta, você precisa definir na sua empresa algumas informações importantes de tributação. Primeiro, quais são as origens e os destinos de materiais? Separe a sua configuração primeiro por entrada e depois por saída, ou vice-versa. Primeiro numa parte e depois na outra. Definindo isso, você vai levantar quais são os tipos de operações que você faz. Por exemplo, na entrada, você compra para que tipo de situação? Compra para industrialização, para revenda, para consumo, aquisição de serviço, enfim, você vai fazer essa definição. Essas origens, esses fornecedores de tais estados, eu compro tais operações. Definindo a origem e o destino, que no caso a entrada, o destino é o seu estado, do MV Estado, você definiu as operações, então você vai verificar as alíquotas de NCM que você utiliza na entrada e na saída. Obrigatoriamente, agora na entrada, eu também preciso ter a alíquota de NCM relacionada. Quando eu só utilizava TES, eu podia buscar o cadastro de alíquota, o percentual de alíquota de vários lugares diferentes, inclusive do cadastro de produtos. Agora não, eu preciso utilizar o NCM para relacionar para um NCM quais são os impostos calculados. Então, defina, levante quais são as NCMs que você utilizará na entrada e saída de nota fiscal. E qual é a forma de tributação? Se os impostos são tributados integralmente, se eles têm
diferimento, se eles têm redução na base, se eles têm alguma outra tratativa específica, majoração, imposto de IPI de pauta ou não. Enfim, quais são as operações tributárias que você tem. Depois que você definiu esse conjunto de informações, você vai definir qual é a regra da base de cálculo dos impostos, de cada um dos impostos, ou dos impostos de uma forma geral. Leve em consideração que em uma nota nós temos o valor da mercadoria, nós podemos ter valor de frete, valor de seguro, valor de despesas adicionais. E esses valores podem ou não somar na base de cálculo de um determinado imposto. Um outro imposto, por exemplo, o IPI, ele pode vir a somar na base de cálculo do ICMS, ou não. Depende da regra da sua empresa. Então, você precisa saber, na sua empresa, alguma despesa, frete, seguro, soma na base de cálculo de algum imposto? Se sim, leve em consideração que existe essa fórmula. Algum imposto soma na base de cálculo de outro ou diminui na base de cálculo? Então, você tem que levar isso em consideração também. Não tenho imposto e não tenho nenhuma despesa adicional. É só o valor da mercadoria? Ok. Ou é o valor de um outro imposto e a base de cálculo para um terceiro imposto? Entendendo a base de cálculo, depois que você levantou todas as possibilidades de base de cálculo, você vai separar se essa regra vale para saída, para entrada ou para ambos. Tendo as bases definidas, as alíquotas elas vêm da onde? A alíquota de cada imposto, ela vem do NCM, ela vem de uma informação manual, ela é única, independente para onde eu envie ou receba a minha mercadoria, ou ela tem uma outra fórmula de calcular o percentual. Normalmente a gente usa ou uma percentual fixo ou um percentual por NCM. Depois que você fez tudo isso, você fará o cadastro no sistema e juntará todas as informações. E aí, na entrada da nota e da saída, o sistema vai te mostrar os cálculos corretamente. Mesmo que a TES não tenha o cálculo de impostos, a partir do momento que você cadastra o configurador tributário e você dá a entrada na nota ou saída, você precisa do CFOP. Ou seja, baseado na CFOP, o sistema verifica naquela situação da nota fiscal quais são os impostos que devem ser calculados, qual é a base e qual é a alíquota de cada um. Eu sugiro para você que neste primeiro momento, nesta primeira aula, você foque nos 4 impostos principais que você vai ter, 4 ou 5 o ISS para você aprender. Depois você veja situações específicas de cada um. O importante é que você faça aparecer na nota fiscal de entrada e saída o novo formato de cálculo de impostos. Depois que você fizer você conseguir fazer aparecer o primeiro, os outros ficarão muito mais fáceis de você configurar, porque você já vai ter entendido o conjunto das regras que montam o cálculo numa nota fiscal. Nós vamos entrar lá no sistema, eu vou fazer o passo a passo de cada um dos cadastros com você, vou te dar um exemplo de nota fiscal de entrada e de saída, vou te mostrar em alguns momentos, se não aparecer, por que não está, pode não estar aparecendo, e vou deixar anexo na aula um documento com print de todas as informações que eu cadastrei aqui na minha base e que eu estou mostrando para você para chegar no resultado final. Então, você leve isso em consideração, não esquecendo que o MV parâmetro da minha base está configurado como PR. Então, se você não estiver no Paraná, você tem que levar em consideração essa conversão de parâmetros, tá bom? Então, vamos lá para o sistema que eu vou te mostrar o passo a passo como é que a gente faz. Até já. Muito bem, vamos começar aqui então o processo só revisando rapidamente 2 cadastros importantes. O primeiro é o cadastro de produtos. Então, os produtos, quando você for cadastrar, você deve levar em consideração que tem 3 informações importantes que você precisa verificar no seu cadastro. Eu coloquei eles aqui na aba Impostos para ficar mais fácil o preenchimento, que é o NCM, a origem do produto e o SEST, caso tenha alguma configuração de SEST que está relacionado à chave aqui do NCM e nos casos de tributação única de CMS. Então, se houver, você vai colocar o SEST, independente se tem SEST ou não, vai colocar a origem principal do produto e o código da NCM para que o sistema acione os gatilhos referente à alíquota de tributação. Não importa qual é
a informação que tem aqui de imposto no cadastro do NCM. O sistema não vai olhar essas alíquotas, vai olhar o que a gente vai cadastrar no configurador de tributos. Porém, o código da NCM tem que estar relacionado aqui. Este é o cadastro de produtos. O cadastro de clientes e fornecedores, você precisa obrigatoriamente colocar o código do município. Então, nós temos aqui os nossos clientes, tem o estado de origem e tem o código do município. Se for tributação somente federal e estadual, não vai validar, não vai precisar dessa informação. Mas se tiver algum tributo municipal, então obrigatoriamente você vai precisar colocar essa informação, tanto no cadastro de clientes quanto no cadastro de fornecedores, no caso de compra ou de venda de serviços. O cadastro de TES, nós podemos já organizar eles com os campos que serão utilizados futuramente. Porém, você precisa verificar que tem alguns campos que continuarão sendo obrigatórios até uma nova atualização do sistema. Então, eu deixei aqui na aba principal somente os campos indicados pela TOTS, que são os campos que a gente vai continuar utilizando. Os campos de impostos depois sairão, não serão mais obrigatórios o preenchimento. E há alguns outros campos que eu acredito que, mesmo que não haja na documentação da TOTS, eles não sairão, referentes à integração com outros módulos, como o PMS, por exemplo. Eu vou deixar essa lista relacionada no documento anexo aqui na aula. Porém, esses campos aqui são os que deverão ficar depois da reforma tributária. Lembrando que a TES ela deve ter um cadastro obrigatoriamente. Eu vou usar essa TES aqui que eu cadastrei, que eu deixei sem cálculo nenhum de impostos para você entender que não puxa daqui do cadastro de TES quando a gente configura cadastra o configurador tributário. Então aqui, ó, todos os meus impostos estão calculados como não calcula, não acredita, não faz nada. O sistema só vai buscar aqui o código fiscal e as outras informações que precisam para fazer a integração com a nota fiscal de entrada e saída, não o cálculo de impostos. Muito bem, estando esses cadastros concluídos, nós vamos entrar lá no livro fiscal, no módulo livro fiscal. Nós vamos em atualizações, facilitadores, configurador de tributos, ou FISA 170, caso você não encontre essa rotina no menu. Nessa tela principal, nós temos duas configurações, duas pastas principais, as regras fiscais e as financeiras. Nesta aula, nós trabalharemos só com as regras fiscais. Dentro das regras fiscais, nós temos várias pastas. Nós trabalharemos com as pastas de cadastro, perfil e regra de cálculo. Dentro de cada uma dessas pastas, existem várias rotinas e várias movimentações de cadastros e de configurações. Cada uma dessas informações são fonte diferente. Para você saber quais são esses fontes, essa rotina que estão dentro do FISA 170, você vem aqui em outras ações, relação das rotinas. E aqui o sistema vai relacionar uma por uma para você saber qual é o nome da rotina e caso você precise de algum ponto de entrada, alguma informação, você tem o nome do fonte para poder pesquisar algum ponto de entrada. E aqui a data de atualização de cada uma dessas rotinas. Nós não utilizaremos e não mexeremos nessa aula em todas as opções aqui. Primeiro, algumas são situações específicas de tributação e algumas nem serão mais utilizadas pela TOTS. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o que realmente importa para o nosso processo, que é o cálculo de tributos na nota de entrada e saída pelo configurador tributário. As informações dessa parte de cadastro vêm praticamente prontas. No perfil a gente precisa cadastrar e a regra de cálculo também. Vamos repassar aqui os cadastros. Primeiro, cadastro de tributos. Aqui são todos os tributos que a gente utiliza em âmbito federal e estadual. Pode vir a ter alguma tributação que você precise incluir. Quando você precisar incluir, você vai selecionar a opção de incluir, colocar o seu imposto aqui, colocar o nome da tributação, ISS, município X, por exemplo, vai dizer qual é a esfera, federal, municipal ou estadual, e qual é a espécie, se é um tributo, uma contribuição, um fundo ou uma taxa. E aqui embaixo você vai identificar, através daqueles tributos que já estão cadastrados, qual que esse aqui específico se enquadra. Ah, esse aqui está relacionado
por exemplo, ao SEST Senat lá do meu município. Então, faz esse relacionamento. Esse cadastro de ID de tributos, você não vai configurar nunca. Isso daqui é uma tabela do sistema, porém, quem pode fazer a inclusão de novos tributos aqui é a TOTS. Então, a gente não vai incluir nenhum código aqui nunca manualmente. Se houver uma situação nova de legislação, na atualização do sistema, a TOTS vai trazer essa informação nova, mas manualmente a gente não vai cadastrar, ok? Então, basicamente, a gente não precisa mexer nesses impostos porque eles já estão cadastrados aqui. IPI, PIS, COFINS, ICM, ST, tudo já está cadastrado, os que a gente mais utiliza. Sabendo que já estão cadastrados, só vamos incluir se tiver uma situação específica. Próximo cadastro, regra por NCM. Este cadastro é muito importante. Aqui nós vamos definir num NCM quais são as alíquotas e quais são os impostos que serão tratados. Eu vou te mostrar um que eu fiz, depois a gente faz um do zero. Então aqui eu tenho um imposto NCM, coloquei todas as tributações e aqui embaixo eu tenho as opções de impostos. Margem de valor agregado, no caso de eu ter substituição tributária ou MVA. Quando é imposto de pauta, quando tem majoração de imposto e aqui a alíquota dos tributos. Margem de valor agregado, pauta e majoração de alíquota, se você não sabe o que é, não se preocupe que eu vou fazer uma aula específica explicando cada uma dessas situações desse tipo de imposto para você. Aí você assiste essa aula específica e aí a gente aplica aqui no configurador tributário. O que nós trataremos aqui é a alíquota padrão de acordo com a origem e o destino de cada tributação. Então, aqui eu vou fazer um do zero para você. Você vai escolher incluir, porque o sistema, neste caso, não vai trazer nenhuma NCM pronta. Você vai escolher lá o seu NCM. Aqui embaixo, nós vamos definir quais são os tributos calculados quando um produto estiver relacionado nessa NCM. O cadastro de tributos aqui é o mesmo que a gente acabou de visualizar ali na primeira pastinha. Então, você pode buscar ele ou você pode digitar direto aqui na tabela, uma vez que o código é o nome do imposto. Então, por exemplo, ICMS. Terá ICMS calculado para este NCM? Terá. Qual será a alíquota do imposto? Então, aqui você vem na alíquota do tributo e coloca qual é o estado de origem e o estado de destino para uma determinada situação de origem de produto, se tiver o SEST lá no cadastro do produto, e qual é o percentual. Você pode colocar, por exemplo, um estado aqui específico, vai colocar a data de início desse cálculo, a partir de quando que está valendo, qual é a origem do produto, obrigatoriamente você tem que colocar esse campo, senão o sistema não vai validar e não vai puxar a informação correta. O SEST não é obrigatório, mas a alíquota sim. Então você vai colocar, digamos que aqui, se for do Paraná para o Paraná, é 10%. Se for de São Paulo para o Paraná, a partir da mesma data, a mesma origem, é 12%, por exemplo. Débora, mas eu vou ter que fazer isso para todos os estados de origem e todos do destino? Se eu tiver uma situação que é a mesma alíquota, como que eu vou fazer? Aí você pode colocar asterisco. Vou fazer de outro imposto aqui para você ver. Vou colocar aqui do IPI. Digamos que o IPI é a mesma alíquota para todos os estados, independente da origem e do destino. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes asterisco, tem que ser 2. Se eu colocar um só, o sistema não vai deixar. Então, quando eu coloco 2 asterisco, significa todas as origens para todos os destinos. A partir da data X, a origem X, a alíquota é 5%. Numa outra situação, se mudar, por exemplo, somente o destino e não importa qual é a origem, você faz diferente. Então, por exemplo, digamos que fosse o PIS, uma outra tratativa. Não importa qual é a origem. Se o destino for Paraná, para a origem mercado nacional, a alíquota é 2%. Se a origem for qualquer uma, mas o destino for São Paulo, com a origem 0, a alíquota é 1,5%. E assim por diante, você vai cadastrar todos os impostos por NCM, por estado de origem e por estado de destino,
de acordo com a origem, se é mercado nacional, importação direta, importação indireta. Okay? Então, você vai cadastrar as situações que você tem na sua empresa para cada um dos NCM, tanto entrada quanto saída. Essa alíquota aqui é que será levada para a nota fiscal quando a gente selecionar um produto que tenha essa NCM cadastrada. Isso é extremamente importante. Se faltar uma origem e um destino e a nota fiscal estiver com uma origem, por exemplo, na nota fiscal de entrada, que não esteja cadastrado para essa NCM, o sistema vai trazer alíquota zero para aquele tributo, ok? Aí você salva e pronto, já fez esse cadastro. Próximo cadastro, regras de código de prestação de serviço. Aqui você vai cadastrar se houver aquisição ou venda de serviço. Aí, se houver, você vai amarrar no cadastro do produto. Então, você vai pegar o produto, vai alterar só para caso de serviço, seja compra ou seja venda. Vem aqui, no meu caso, eu configurei na abinha impostos e coloquei aqui código do serviço. Então, você vai colocar aqui, neste campo B1, COD ISS, o código do serviço que você estará fazendo o cadastro aqui para o relacionamento. Neste caso, do código de serviço, ele é um pouquinho diferente do NCM, mas a lógica é a mesma. Aqui você vai incluir um código de serviço que estará cadastrado lá na tabela 60 da SX5. Na parte do meio, você vai escolher o tributo, que é a mesma tabela que a gente buscou lá, o ICMS, por exemplo, e vai definir qual é, nessa parte de cima, qual é a alíquota padrão. Então, digamos que no meu município, ou de uma forma geral, o IR é 1,5%, ou seja, ele vai calcular para todos os serviços 1,5%. ISS, 5%. INSS, 11%. Porém, numa determinada cidade, num determinado município, a alíquota é diferenciada. Então, eu venho aqui e digo para o sistema, neste estado, nesta cidade X, a alíquota é 1%, por exemplo. Quando eu der entrada na nota ou fizer o faturamento para um cliente com essa cidade, com esse município relacionado, o sistema busca essa tributação. Se eu não fizer relacionamento nenhum, por exemplo, aqui o INSS, ele vai usar como referência essa alíquota padrão que está aqui em cima, para cada tipo de serviço. Não, mas neste caso não tem INSS para esse serviço. Então, você não coloca aqui ou deleta se já está cadastrado e está tudo certo. Se eu cadastrar aqui o serviço, deixar cadastrado o imposto neste serviço, mas eu não fizer os outros cadastros buscando essa informação, o sistema também não vai calcular, tá? Então, você pode deixar aqui de uma forma geral todos os possíveis impostos para este serviço e, posteriormente, você vai definir quando esse serviço será aplicado. Não é porque ele está aqui que todo produto que tem esse serviço terá esse cálculo. Existem outros cadastros lá na frente que definem se vai ou não ser calculado. Mas aqui é a referência de tributação, de alíquota que a gente vai utilizar. No nosso caso, nós utilizaremos essa alíquota aqui de ISS. Então, nós temos 3 cidades diferentes com 3 alíquotas diferentes. Essa primeira parte de cadastro são só essas 3 informações que nós precisamos. Nós temos a parte aqui de tributação, de guia de escrituração, mas nós não falaremos sobre isso nessa aula. Então, terminamos esse cadastro. Vamos para o perfil. Aqui nós definiremos os perfis de produto, operação, participante, origem e destino. Cadastro de perfis. Aqui a gente vai falar para o sistema quais são os produtos e quais são as origens dos produtos que nós comercializamos, venda e compra. Você tem 3 formas de fazer a inclusão aqui. Ou selecionar incluir e fazer um cadastro manual, buscando aqui um código específico, colocando o seu perfil especificamente, buscando um produto manualmente, por exemplo assim, use, consumo, produção. Digamos que você é uma indústria. Aí você coloca aqui o código do produto. Embaixo, quais são as origens possíveis desse produto. Esse produto aqui eu só tenho origem nacional. Então, você pode apagar os outros e tá tudo certo. Esta é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é você usar um que já está cadastrado como referência e fazer uma cópia. Então, você vai posicionar sobre a referência outras ações copiar.
E aqui você vai colocar o seu código e vai definir o nome do seu perfil tributário, quais são os produtos. Se for todos, você deixa assim. Se não, você pode deletar e salvar. E você tem uma outra opção que é incluir através de facilitador. O facilitador tem duas formas de fazer. Aqui por fora, pelo menu principal, onde o sistema buscará os cadastros de acordo com o que já está cadastrado, ou você pode incluir e buscar de todos os produtos. Então, primeiro a gente vai fazer com a opção de incluir. Aqui nós vamos criar uma situação, por exemplo, produtos importados. Eu posso vir aqui, escolher um produto individualmente, um por um, ou eu posso vir aqui e falar para o sistema que eu quero todos os produtos, então eu escrevo a palavra todos e ele vai considerar todos os produtos. Ou eu posso vir aqui em outras ações, facilitador, e buscar produtos aleatórios na minha lista. Avançar, eu digo qual é o código de produtos, ou uma NCM específica, ou um CEST específico, no caso, ou um grupo de produtos específicos, de até. Então, eu vou escolher aqui um grupo de produtos, por exemplo. Eu quero produtos resina até o grupo sim. E aqui embaixo eu vou dizer para o sistema quais são as opções que eu quero colocar neste grupo de itens. Então, aqui eu vou dizer, por exemplo, se eu estou fazendo um de importados, eu vou desmarcar o que não tem relação com os itens importados. Então, eu vou colocar aqui só importação direta e importação por terceiro, por exemplo. Vou avançar. O sistema vai trazer todos os produtos dentro daquele grupo, todos marcados. Eu posso desmarcar um específico ou eu posso desmarcar todos aqui em cima e marcar quais são os produtos que eu quero que entre nesse grupo. Marquei os itens, avançar, o sistema vai trazer a relação dos que estão marcados para eu conferir e aqui eu vou concluir. 3 itens foram importados, então aqui o sistema vai trazer essas opções. Esses dois primeiros, como eu já tinha feito ali antes, eu vou desmarcar. E aí ele vai trazer, deixar só os que eu marquei no facilitador. Uma dica: quando a gente faz a inclusão manual, pode ser que o sistema não traga a regra correta, porque alguma coisa ele não está acionando quando a gente faz manualmente. Então, mesmo que haja só um produto dentro desse grupo desse perfil tributário, eu aconselho que você sempre use o facilitador. Porque todas as vezes que foi criado pelo facilitador, nunca deu problema. Às vezes que eu incluí manualmente, aconteceu de não carregar na nota fiscal a regra de tributação para esse grupo. Então, como um conselho, até porque é bem fácil de fazer, use aqui o facilitador. E você pode usar o facilitador aqui por esse lado de fora, mas aqui você vai posicionar sobre o que você quer alterar, que daí seria uma alteração. Vem aqui no facilitador e escolhe adicionar ou remover itens. E aí você vai escolher alguns produtos que você quer sobrepor ali naquela informação. Eu quero os produtos que estão nesse outro grupo aqui de serviço. Então você vai avançar, o sistema vai trazer aqui quais são as opções de origem. Você pode fazer um filtro aqui específico. Por exemplo, eu quero só do tipo serviço. Avançar. O sistema vai trazer todos os serviços e você vai fazer o processamento do mesmo jeito. Quando você visualizar, ele terá incluído aqui os serviços e os outros itens para você, tá? Então, esta é uma opção. Não quero mais, quero remover todos os itens que estão aqui nesse grupo. Você pode vir aqui, facilitador, e excluir, remover os itens, ou também você pode alterar e remover os itens. Eu quero tirar tudo que é produto, tudo que é serviço, produto acabado daqui. Então, você vai vir aqui, avançar, e pronto, ele vai remover todos os itens para você, vai deixar sem nada aqui no caso, porque eu excluí tudo. Se acaso você quiser vir aqui, alterar e fazer por aqui, também pode dar no mesmo, tá bom? Então, a gente tem essas opções aqui de inclusão. Eu incluí aqui o que a gente vai usar, um de matéria-prima e um de produto acabado. Então, na matéria-prima estão todas as minhas matérias-primas e do produto acabado, que é o produto de venda, estão todos os PAs. E eu coloquei todas as origens aqui para todos os produtos. Agora nós entraremos aqui no perfil de operação. Aqui tem várias situações de operação, de aquisição de comércio, aquisição para industrialização, e dentro de cada um desses grupos já estão
os ACFOPs correspondentes a esse perfil de aprovação. Então, por exemplo, aquisição para industrialização interna, ou seja, dentro do estado, eu compro dentro do meu estado. Neste caso, o que vai acontecer? O sistema vai trazer todas as CFOPs que começam com 1 na entrada. Por quê? Porque quando eu compro, sempre o primeiro dígito aqui é 1 e depois eu tenho a operação aqui 101. Então, neste caso, só valerá para situações em que eu compro dentro do meu estado. O sistema já trouxe as CFOPs aqui. Posso escolher um tipo de operação específico ou deixar todos. Se eu escrevo todos, a palavra todos, o sistema considera todas as operações, como se fosse aquele código da tese inteligente. Ou eu posso vir aqui e colocar uma situação específica para eu utilizar lá na nota de entrada ou saída. Aí eu coloco o código aqui. Se não importa se é para todas as operações, eu escrevo todos, como eu escrevi aqui, todos, e o sistema considera que são todas as operações. Caso haja serviço, código de serviço, que não é esse caso aqui que é industrialização, aí eu relaciono código do serviço. Deixa eu pegar um aqui de serviço. Vou colocar aqui todas as entradas. Esse daqui, vou colocar aqui o código do serviço, aquele serviço que a gente cadastrou inicialmente. Então, independente da entrada, se for esse serviço amarrado ao produto, eu quero que o sistema faça a validação. Neste caso de todas as entradas, o que tem aqui? Tem todas as CFOPs de todas as situações. Ou seja, começa com 101 dentro do estado. Depois eu tenho os códigos que começam com 2, ó. 101 quando eu compro fora do estado. Ou seja, eu estou no Paraná. Se eu comprar de São Paulo e usar este perfil tributário, o sistema vai fazer o cálculo. E também eu tenho 3 aqui no final, que é a importação. Se eu usar a importação, relacionando esse perfil, o sistema considerará as informações que eu relacionar no cadastro de cálculo dos impostos, ok? Então, aqui já vem pronto, você vai definir qual que você quer e se você vai utilizar para algum perfil específico ou todos e quais são os serviços que você quer relacionar a esse perfil tributário. Aqui, o perfil em si, você não vai incluir, o sistema já vai trazer pronto. Se não estiver trazendo pronto, é porque falta alguma atualização do sistema. Você não vai incluir, você só vai definir o relacionamento do tipo de operação e do código de serviço. Depois que você definiu isso, você vem no participante. Aqui você vai definir como se fosse o grupo de tributação lá do cadastro de clientes e fornecedores, quando a gente tinha exceção fiscal. Só que aqui a gente vai criar o grupo, o perfil daquelas pessoas. Por exemplo, eu fiz aqui um perfil para todos os fornecedores. Mesma coisa, você vai incluir aqui, você vai colocar o grupo fornecedores estrangeiros, por exemplo. Ou fornecedores fora do estado, ou fornecedores de matéria-prima, ou fornecedores de material de uso e consumo, fornecedor pessoa física, fornecedor simples nacional. Você vai definir o perfil. E aqui você vai escolher o tipo, se ele é fornecedor ou cliente. E aqui qual é o participante. Você pode definir que é todos os fornecedores, aí você vai colocar todos IZZ, ou você vai escolher um fornecedor específico no cadastro de fornecedores, ou a mesma coisa que o outro cadastro, você vem aqui em outras ações, facilitadores de fornecedores ou de clientes. São situações diferentes. Aqui busca a tabela de fornecedores e a outra a de clientes. Vai pedir para adicionar, tem a opção de adicionar e remover, e vai escolher qual é o tipo de pessoa. Digamos que eu quero só fornecedor de importação. Então, eu vou escolher aqui o tipo outros. Posso escolher, se lá no cadastro tiver um grupo de tributação, posso trazer aqui. Se ele é contribuinte, se não é algum estado específico, avançar. Tenho 2 fornecedores aqui. Então, vou avançar. Relacionei os 2 fornecedores no meu grupo. Aí aqui eu posso tirar esse primeiro que eu não preciso mais. E a mesma coisa você pode fazer para um outro grupo, ou de clientes, ou de clientes específicos, né, de consumidor final. Nós utilizaremos aqui todos os fornecedores. Coloquei aqui um cadastro todos. E o de clientes também eu fiz um aqui com todos. Perfil de origem. Aqui nós faremos o relacionamento de estado de origem com estado de destino. Aqui funciona do mesmo jeito que os outros cadastros. Eu posso fazer a inclusão manual e colocar
a descrição de origem e destino que eu quiser. Posso escolher aqui uma origem e um destino. Manual, um por um. Não estou relacionando nenhuma alíquota aqui, só estou fazendo relacionamento de onde eu posso comprar e onde eu posso vender. Aqui eu ainda não estou separando por clientes e fornecedores. Posso colocar tudo na mesma tabela. Então, eu estou no Paraná. Eu estou dizendo que se a origem for Paraná e o destino, no caso cliente, for Santa Catarina, existe essa situação minha de tributação. Se a mercadoria vir de São Paulo para o Paraná, eu sou o destino. Então, como eu estou no Paraná, eu sou o destino. Eu posso fazer assim, um por um, ou eu posso vir aqui e usar facilitador. Adiciona origem e destino, estados de origem, estados de destino. Então, eu posso dizer para o sistema que eu quero todos os estados, ou se os estados de origem for esse ou esse, e o destino for, por exemplo, Paraná, que é o meu caso, o sistema vai trazer quais são os estados de destino, vai concluir e vai fazer a amarração aqui para mim. Se eu quiser todos os estados para origem e para destino, que darão 700, 600 e poucos relacionamentos, você pode fazer sem problema nenhum. No meu caso aqui, eu fiz para todas as UFs. Então, eu tenho todos os estados de origem para todos os estados de destino. Funciona tanto para entrada quanto para saída. Definido isso, são os cadastros principais. Agora a gente vai começar a parte de cálculo, de amarração dos cálculos. Nós entramos em regra de cálculo de documento fiscal. Aqui nós temos 4 cadastros que nós utilizaremos. O primeiro é a regra da base de cálculo de um imposto. Como que a gente faz para a gente definir aqui? É importante a gente ter essa regra antes de a gente fazer o cadastro. Vou te dar um exemplo aqui. Eu montei essa planilha. A origem é Paraná, o destino é Paraná. Eu estou no Paraná, eu sou o destino, eu estou fazendo nota de entrada. A origem é estadual, é no mesmo estado. Eu vou usar essa NCM, o CFOP será 101, aquisição para industrialização, vou usar o perfil geral e o CST vai ser tributado integralmente. Eu terei um valor aqui da mercadoria de R$100, terei despesas, frete, seguro e despesas, e terei o valor total final de R$160. O meu imposto para a entrada dessa mercadoria será IPI, ICM, PIS e COFINS. A base de cálculo do IPI será o valor da mercadoria mais o frete, mais a despesa, mais o seguro. Ou seja, será R$160, o valor da mercadoria mais todas essas despesas. E eu terei uma alíquota X que eu defini lá no meu cadastro de NCM. Depois eu tenho aqui o ICMS. O ICMS será o valor da mercadoria mais o valor calculado do IPI. E a base do PIS e COFINS será só o valor da mercadoria. Então, será R$100. E com a alíquota que eu defini lá nos meus cadastros, que eu já vou mostrar para você. Depois eu vou ter a mesma situação, só que com a origem interestadual. Então, aqui será outro CFOP. No caso, eu vou utilizar outro perfil de operação. Ok? Então, o que a gente vai levar em consideração? Qual é o primeiro imposto que eu tenho que calcular baseado naquela regra que eu fiz? Seria o IPI. Então, eu tenho já o valor cadastrado, mas eu vou incluir um do zero para te mostrar. Essa tabela sua estará vazia. Você vai incluir aqui, vai colocar um código com a quantidade de caracteres que você quer utilizar. Aí eu vou colocar o nome, a descrição da minha base de cálculo, aqui, base de IPI. Aqui no valor de origem, nós temos várias situações aqui que a gente pode usar como referência. Algumas informações não serão mais utilizadas pela TOTVS, sairão nas próximas atualizações, como, por exemplo, valor do crédito presumido, valor da base do ICM, valor da base original. Então, não terá mais essas informações, a 5, a 7 também, valor do ICMS. Então, a gente não vai levar isso em consideração. Nós vamos considerar que a base do IPI será o valor da mercadoria mais ou menos as despesas, que foi o que a gente definiu na planilha. Então, eu vou dizer para o sistema, se tiver desconto na nota fiscal, terá impacto na base de cálculo do IPI? Não, não vai ter, então, sem ação. Se houver valor de frete, terá impacto? Terá, vai somar. Antes de eu mudar aqui, eu vou te mostrar esse campinho aqui, ó, detalhamento do cálculo,
o sistema vai... Tudo que a gente definiu, o sistema vai trazer aqui a informação para a gente. Olha, ele trouxe o valor da mercadoria, porque eu escolhi aqui valor da mercadoria. Se eu escolhesse uma outra informação, por exemplo, o valor do frete, ele mudaria aqui esse cálculo. Eu não preciso colocar na mão. Ele vai fazer sozinho essa fórmula. Então, vou colocar aqui o valor da mercadoria, vou somar o frete. Veja, ele colocou mais o frete. Despesa, vou somar as despesas e vou somar aqui o seguro. E ele fez esse cálculo aqui. Ah, digamos que eu tenha lá ICMS retido, então eu vou subtrair. O sistema vem e subtrai aqui na fórmula. Isso daqui será a base de cálculo do IPI, porque aqui eu tenho informações na nota fiscal. Se for ICMS e eu tiver redução na base de cálculo, eu coloco aqui o percentual. E a base de cálculo de quantidade, a gente vai utilizar quando eu tiver imposto de pauta, IPI de pauta, por exemplo. Aí eu coloco a quantidade. Mas isso eu te explico numa outra situação, numa outra aula. Aqui a gente vai aprender a calcular a base normal de imposto para aparecer lá na nota fiscal de entrada. Então, cadastrei aqui a minha base de imposto. Salvo. Pronto, já tenho o meu imposto cadastrado. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros impostos. Por exemplo, vou usar aqui base do ICMS, valor da mercadoria mais o IPI. Então, neste caso, o que eu fiz? Coloquei aqui sem ação para nada, para todas as opções, porque eu não quero somar nada na base de cálculo do ICMS, somente o valor do frete. Então, eu venho aqui nos detalhamentos e incluo o valor do frete. Como que a gente faz isso? Vou colocar aqui um outro código. Base do ICMS. O valor de origem será o valor da mercadoria. Aí, neste caso, como eu tenho mais uma informação que é baseada em cálculo, eu venho aqui em detalhes, venho em editar a fórmula, já tem a base do ICMS aqui. Editar a fórmula, venho editar novamente, e aqui eu vou escolher de onde eu vou buscar as informações para montar a fórmula. Vou dizer valor de origem, que é as mesmas informações que eu busco da nota fiscal. Valor de origem, qual é o valor de origem? Venho aqui nas consultas de regra e digo, eu quero o valor da mercadoria. E adiciono, ele veio para baixo. O que eu quero somar? Quero fazer somar. Mais o quê? Mais o valor calculado do ICMS. Então, eu pego aqui na regra de tributo, aí o sistema vai habilitar essa segunda opção aqui, ó, tributo da consulta, IPI. Então, ele vai pegar o valor calculado do IPI, aí ele habilitou esse campo aqui de consulta de regra, porque eu escolhi a regra de tributos, e aí ele habilitou esse aqui, vai trazer uma consulta diferente. E aqui eu digo qual é a tributação do IPI. Aqui eu quero o valor do IPI, o valor calculado. Então, primeiro eu vou ter que ter o valor do IPI para ele poder somar na base. Se tiver o valor, ele vai somar, senão vai usar o valor da mercadoria. E aí eu vou escolher aqui, opção valor adiciona. Então, ele pegou o valor da mercadoria mais o valor do IPI que eu vou calcular. Se é um imposto que eu vou calcular, então eu tenho regra de tributos, escolho qual é o tributo e aí o sistema diz qual que é do tipo de regra que terá para a fórmula aqui. E aí eu vou confirmar. Quando eu confirmar, ele vai mudar a opção inicial para a fórmula manual. Quando eu incluir aqui, eu até posso ter colocado aqui valor do ICMS, mas como eu incluí a fórmula que eu apaguei, o sistema mudou automaticamente. E isso vale para outro imposto que eu fizer. Por exemplo, se eu fizer a base de cálculo simples aqui do PIS, eu vou colocar aqui o valor da mercadoria, e daí eu não preciso colocar fórmula nenhuma. É só o valor da mercadoria e pronto. Agora, se eu não quiser usar só o valor da mercadoria e quiser usar outra coisa, edito a fórmula, ele vai limpar aqui, edito novamente para habilitar os botõezinhos, e aí eu coloco a minha regra aqui. Posso usar uma regra de tributo, ele vai habilitar aqui para mim. Posso escolher um outro imposto aqui, por exemplo, o PIS ou o próprio ICMS. Eu escolho a consulta da regra, valor do ICMS, adiciono mais. Quero uma outra situação, quero um outro tributo aqui, por exemplo. Aí eu quero agora somar a base do ICMS, somar o valor do ICM com o valor do IPI. Escolho aqui o valor do IPI. Eu quero somar um valor fixo. Coloco aqui mais valor manual. Mais 100, adiciono. E aí eu coloquei aqui. Quero mais fazer mais algum cálculo. Então eu coloco mais, posso abrir um parênteses.
Quero um valor manual aqui, 1.500, adiciono, dividido por 200. Digamos que eu quero fazer se você quiser fazer um cálculo de percentual, alguma coisa, adiciona, fecha e pronto, você tem aqui a sua fórmula. Então, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ah, eu quero mais um índice calculado aqui, por exemplo, assim, vezes um índice que está lá no NCM, no cadastro de NCM. Aí você adiciona e o sistema vai fazer o cálculo da base de cálculo daquele imposto, que no caso seria o PIS. Aí você vai salvar e pronto, o sistema vai usar isso aqui de referência, tá bom? Eu utilizei aqui o IPI, valor da mercadoria mais frete mais despesa, o valor da base de CM, valor da mercadoria mais IPI, fórmula manual, valor da mercadoria mais IPI. Vou deixar o passo a passo na documentação. E o valor da base de cálculo do PIS/COFINS, eu utilizei só o valor da mercadoria, ok? Definimos a base de cálculo. O que a gente vai fazer? Definir a regra da alíquota para cada um desses impostos. Então, eu tenho aqui a alíquota do ICMS, do IPI, do PIS e do COFINS e do ISS. Então, vamos incluir aqui uma do zero. Valor de origem. Da mesma forma que o outro cadastro, esse aqui também tem algumas informações que não serão mais utilizadas, serão retiradas aqui pela TOTVS. Opção 1, opção 2, 3, opção 7, também tabela progressiva. E essas duas últimas opções veio automático na última atualização do sistema. Então, se você for pesquisar algumas consultas, a documentação da TOTVS, algumas aparecem, algumas não aparecem, mas leve em consideração que 1, 2, 3 e 7 não serão mais utilizadas, devem sair nas próximas atualizações. Alíquota. Então, a gente pode escolher a alíquota do ICMS pelo NCM, que nós cadastramos anteriormente. Posso utilizar pela unidade de referência, que daí habilitaria essa parte de baixo. Quando você escolher essa opção, você clica no outro campo e ele habilita aqui embaixo, que é aquele percentual que é calculado uma vez só. Ou você pode escolher uma alíquota, informar manualmente a alíquota, e ele vai habilitar esse campo, e você vai colocar aqui o percentual ou o valor por unidade de medida, que daí seria a informação de imposto de pauta. No caso aqui seria por percentual. Então, tanto faz. Se você quiser utilizar o percentual manualmente, você vem aqui e digita qual é a alíquota. Aí o sistema vai trazer o valor aqui atrás para você, o valor da alíquota. Se você quiser utilizar pela tabela do NCM, que eu acho melhor, você vem aqui, alíquota do NCM, vem aqui nos detalhamentos e ele já vai trazer para você a alíquota do cadastro que a gente já fez de NCM, que é esse cadastro aqui de NCM. Então, a gente já fez o relacionamento aqui de todos os impostos para essa NCM. Nossas alíquotas estão aqui. Nós utilizaremos aqui a regra baseado na tabela de NCM. Eu tenho uma alíquota de IPI também baseada na NCM. Tenho PIS também baseado no NCM e o COFINS eu tenho uma fórmula manual, indiferente do que eu defini no cadastro da NCM. Veja, a minha NCM aqui, o COFINS, ele tem um percentual bem baixo aqui, ó, tudo na faixa de 3%, mas eu vou utilizar essa alíquota aqui de 12%. Se eu for utilizar um serviço, a alíquota será a alíquota de serviço. No caso, como é que eu fiz esse daqui, alíquota de serviço? Da mesma forma. Código, fórmula manual, editar, regra de alíquota, escolhi aqui a alíquota do ISS, adiciona e fica ali aquela informação, ok? Então, são as informações que a gente vai utilizar. Próximo ponto. Definimos aqui quais são as regras da alíquota. Regra de tributação. Você vai incluir, vai colocar aqui um código, vai colocar o nome do imposto que você está definindo a regra, vai dizer se a incidência é tributado, não tributado, isso aqui para questões de livro fiscal. Isento, outros, como que você vai tratar, se vai somar no total da nota ou não, se soma a duplicata, se não tem nenhuma ação, não faz nada, só calcula o imposto, se subtrai da nota,
se tem algum percentual de diferimento. Esse aqui nós vamos tratar especificamente essa parte de livro em outra aula. Aqui eu quero mostrar para você essa parte de baixo, que é o CST. Você vai escolher o CST do ICMS e vai dizer qual é a tributação. Aqui eu vou escolher tributado integralmente e aqui se for CST de devolução diferente dessa aqui. Se for igual, você não precisa preencher, só vai preencher se for diferente. O sistema buscou da onde essa tabela? Lá dos nossos cadastros iniciais. Aqui, cadastros, código de situação tributária. Então, nós tínhamos aqui o nosso cadastro com o CST e a gente está fazendo esse relacionamento aqui, tá bom? Tributado integralmente, que é aquela tabela dentro da tabela principal do CST. Então, tudo que eu coloquei aqui dentro, como eu escolhi a primeira, ele trará embaixo essas informações aqui. Se eu escolher uma outra tabela, aqui, por exemplo, essa daqui, ele trará outros códigos aqui de tributação, tá bom? Então, se eu estou falando de ICMS, eu vou trazer a tabela do ICMS, de código de tributação, que o sistema me mostrará quais são os CSTs disponíveis e eu escolho aqui qual CST eu quero para essa situação. Então, aqui eu vou colocar CST ICMS tributado integralmente e salvo. Bom, agora eu defini todas as bases de referência. Eu vou juntar todas essas informações. Onde que eu junto? Na regra de cálculo. Aqui eu vou dizer para o sistema qual é a base de cálculo, qual é a alíquota que eu vou utilizar, qual é a tributação. Então, como que eu vou fazer? Vou incluir, vou colocar um código aqui. Esse código aqui é o código que aparecerá na entrada da nota ou na saída, na tabela de tributação da nota fiscal. Vou colocar aqui, por exemplo, ICMS consumidor final. Qual é o tributo que eu estou tratando aqui? ICMS. Então, eu venho aqui, busco ICMS e está valendo esse tributo a partir de quando? Aqui é legal porque se for um tributo que está para entrar em vigência de um determinado período para frente, você já pode colocar essa data para frente, o sistema vai considerar a partir daquela data. Se é algo que já está valendo, você já coloca a base atual. Aqui a data final não tem, porque sempre está valendo, e aqui se é um teste ou se já foi aprovado. Então, você pode primeiro testar e depois mudar para aprovado quando você viu que já calculou tudo certinho. Qual é a base de cálculo neste caso? A base de cálculo será o valor da mercadoria mais o IPI, por exemplo. Qual é a alíquota que eu vou utilizar? Eu vou usar a alíquota tal do ICMS, que a gente já calculou anteriormente. Então, somente para revisar aqui, base de cálculo é esse cadastro que a gente fez. Alíquota é esse segundo cálculo que a gente fez. Regra financeira a gente não utilizou. Regra de arredondamento, a gente ainda não mexeu nisso. Aprenderemos sobre isso em outra aula. Regra de apuração. Aqui é importante. Se a gente não definir a regra de apuração, não aparecerão aqueles... Lembra dos 3 dígitos lá do CST na nota. Se a gente não colocar aqui, não aparece na nota fiscal. Então, aqui a gente coloca tributado, acumulado ou não, e qual é a escrituração. Tributado integralmente. A escrituração é essa regra que a gente fez agora há pouco. E logo abaixo, os detalhes do perfil. Quando que a gente vai utilizar esse cálculo? Quando a origem e o destino for qualquer lugar, por exemplo, ou Santa Catarina e Paraná. Para qual tipo de participante? Qual fornecedor? Qual cliente? Eu quero só para fornecedores do Simples Nacional. Qual situação de operação? Para uma determinada operação de aquisição X ou, por exemplo, aqui, todas as entradas. Estou falando de entrada aqui nesse caso. Qual produto? Produtos importados apenas. Então, fiz esse relacionamento de tudo que a gente já cadastrou antes. Se tiver algum detalhamento de cálculo, o sistema vai trazer aqui para a gente saber qual é o cálculo. Faz o B vezes o A, que é isso aqui, o B vezes o A. Ok? Ele trouxe a fórmula. Se tiver alguma regra específica, a gente pode adicionar a regra aqui. Posteriormente, a gente vai aprender sobre isso. E confirma. Definir todas as regras, o que a gente vai fazer? Dar entrada numa nota para fazer a simulação.
Então, eu vou entrar aqui na nota fiscal de entrada. Vou entrar lá no compras e vou simular uma nota de entrada. Vou escolher aqui um fornecedor do Paraná, que é o mesmo estado que eu, então é estadual a minha operação. Vou escolher o meu produto, que é matéria-prima, que já está uma NCM amarrada, que no caso eu estou usando essa NCM aqui, Paraná com Paraná. Quantidade: 10, 10 e 100. E aqui eu vou buscar minha TES. Antes de eu colocar TES, deixa eu mostrar aqui os impostos. Veja, aqui o código do imposto está aquele código que a TES calcula. Esse código aqui do imposto. Vou colocar aqui as despesas. 10, 20, 30. Então, eu tenho R$60 de despesa, que são os R$60 que eu coloquei aqui. Volto aqui nos meus impostos, ó. Então, eu tenho aqui a minha base normal. Vou colocar aqui a TES, aquela TES que eu cadastrei sem informação nenhuma de imposto. Revisando aqui, não calculo ICM, não calculo IPI, não destaque IPI, não vai na base de cálculo. Então, eu estou usando essa TES aqui. O sistema trouxe o CFOP lá dessa TES. Agora, automaticamente, ele já fez as alterações aqui embaixo. Então, ele trouxe para mim um ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, que é a base aqui das alíquotas que eu tinha definido nas minhas regras de NCM, com exceção do COFINS, que eu defini que o cálculo era uma alíquota manual. Lembra que a gente definiu como manual. Se eu escolher um outro fornecedor aqui que não seja do Paraná, seja outro fornecedor, eu vou incluir uma linha nova para o sistema recalcular. Vou colocar aqui as despesas de novo. Vou colocar o mesmo valor e a mesma TES. Veja, aqui ele calculou só ICMS e só IPI. Ah, mas por que ele não trouxe aqui o PIS e o COFINS? Porque eu defini aqui na minha regra, na regra de cálculos, que o PIS era para uma situação de aquisição interna, ou seja, somente para fornecedor dentro do mesmo estado. Veja o código aqui 21. Por que ele calculou o IPI? Porque no IPI eu falei que era para calcular em todas as entradas, ou seja, não importa se o fornecedor está dentro ou fora do estado. Eu quero que faça o cálculo. Agora, se eu usasse um produto aqui que fosse serviço, vou usar aí o sistema vai calcular o ISS certinho aqui para mim. O que pode fazer não aparecer aqui a tributação. Vou colocar novamente o produto aqui. Ah, Débora, não apareceu esse código, não mudou. O que pode ser? Primeira coisa que você vai olhar é aqui a regra de documentos fiscais. Se não está aparecendo, muito provavelmente é porque o que está aparecendo lá, este código aqui, é este código aqui da sua regra. Se não está aparecendo a regra, muito possivelmente é porque alguma informação aqui de baixo não está batendo com os dados de origem da nota. Veja se qual é o MV estado seu, que no caso da nota fiscal de entrada é o destino, qual é a origem do fornecedor, se o seu produto está amarrado na NCM, se os cálculos dos fornecedores da operação e do produto estão amarrados aqui certinho. Essa amarração, se não estiver correta, fará com que não apareça a linha. Ah, apareceu a linha, mas a minha alíquota está errada. Veja se na regra de alíquota, aqui, está buscando a alíquota de um valor fixo ou da NCM. Se estiver buscando da NCM, você vai lá no cadastro de NCM e veja se nesta NCM você amarrou as alíquotas e os impostos corretamente. E aí vai aparecer certinho. Base de cálculo está errada? Mesma coisa, corrija a base de cálculo nesta primeira regra aqui. Então, faça sempre na ordem que eu te expliquei. Vamos simular aqui uma nota fiscal de venda no faturamento. Vai lá no pedido de vendas, vai incluir um pedido,
vai escolher o teu cliente, também de acordo com origem e destino, vai colocar o produto. No meu caso aqui, eu estou usando um produto acabado. Preencheu aqui a texto, preencheu todos os campos certinho, o sistema vai trazer o código fiscal aqui, aí você virá aqui em outras ações, planilha, e estarão todas as informações aqui do seu cadastro certinho, conforme a sua regra do NCM também. O código está diferente porque aqui na minha regra de cálculo, eu cadastrei uma regra específica para venda e a outra eu cadastrei para entrada. Por isso que pode trazer informações diferentes de acordo com a amarração que a gente faz. Se lá no cadastro do produto, vou pegar outro produto aqui, ó, com a mesma NCM, mesmo cliente, mesmo tudo. Vou colocar o mesmo PES. Ó, aqui ele não trouxe alíquota. Por quê? Porque o cadastro deste produto, apesar de ele ter trazido todos os impostos certinho aqui e a base de cálculo também, não calculou. Por quê? Porque no meu cadastro desse produto não está a origem do produto. Isso você não pode esquecer. Se a origem estiver em branco no cadastro do produto, este campo aqui, não vai trazer alíquota também, porque o sistema não vai encontrar a amarração dos cadastros, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer. Siga a regra. Anexo aqui na aula tem a documentação com os exemplos que eu utilizei para chegar nessa nota, os parâmetros, os cadastros, tudo certinho. Você baixa para fazer o acompanhamento, testa aí na sua base e nas outras aulas a gente vê mais detalhes desse processo. A gente se vê. Até a próxima aula.